Hoje a gente vai dar uma espiada numa consultoria financeira de verdade. A ideia é descobrir aqueles erros de investimento que, olha, muita gente comete e, claro, o mais importante, como é que se começa a corrigir a rota. É um papo bem direto, bem prático, sobre como fazer o dinheiro trabalhar a favor dos nossos objetivos de vida. E olha só, tudo começa com essa pergunta aí. Mestre, me conta um pouquinho quem é o Tony. Parece uma conversa boba, né? Mas é exatamente aqui que a gente começa a desvendar uma estratégia de investimentos que estava, bem, complicada. Vamos usar essa história para entender melhor como lidar com o nosso próprio dinheiro. Então vamos lá, vamos conhecer a figura central dessa história. Quem é o Tony, afinal? E mais importante, qual era o cenário financeiro em que ele se encontrava quando essa conversa começou? Bom, o Tony tem 57 anos. Ele já é aposentado oficialmente, mas sabe como é, né? Como acontece com muita gente, ele continua trabalhando meio período, tanto para complementar a renda quanto para se manter na ativa. E o objetivo dele era bem claro, bem direto: parar de trabalhar de vez em 2 anos. A meta era chegar no final de 2027 com a vida resolvida. Ou seja, a renda dos investimentos, junto com a aposentadoria que ele já recebia, tinha que ser o suficiente para ele poder finalmente pendurar as chuteiras de vez. Só que tinha uma coisa. Mesmo com o objetivo claro, mesmo investindo todo santo mês, tinha algo que não fechava a conta para ele. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Essas palavras são do próprio Tony. É a intuição dele gritando que, apesar de todo o esforço, talvez a estratégia estivesse errada. Tá, mas o que estava causando essa incerteza toda? Vamos montar esse quebra-cabeça então. Ou melhor, vamos tentar entender as peças que o Tony tinha na mão. À primeira vista, parecia uma carteira diversificada, mas, na verdade, ela escondia uma bagunça danada. Dá uma olhada no que tinha na carteira dele. Tinha plano de previdência VGBL, PGBL. Tinha o CDB da reserva de emergência, que é ótimo. Ações individuais, fundos imobiliários, títulos do tesouro, quer dizer, tinha um pouco de tudo. E qual era o problema? Era um monte de produto bom, mas que simplesmente não conversava entre si. Cada um ia para um lado. E aí veio a analogia do consultor que, olha, foi na mosca. Montar uma carteira é como montar um quebra-cabeça gigante de 10 mil peças. Cada pecinha tem que se encaixar na outra para no final formar uma imagem bonita, uma foto nítida. O problema é que a carteira do Tony parecia mais uma caixa onde alguém jogou peças de 5 quebra-cabeças diferentes. Não ia formar imagem nenhuma. O que nos leva direto e reto ao diagnóstico do consultor: tem tiro para todo lado. É isso. A carteira não tinha foco nenhum. Na tentativa de fazer um pouco de tudo, de cobrir todas as bases, ela acabava não sendo boa em nada. Faltava uma direção, um caminho único para chegar no objetivo principal. Certo, mas como é que essa falta de propósito aparecia no dia a dia, na prática? Vamos olhar mais de perto esses desalinhamentos. E vamos começar justamente pelos planos de previdência, porque eles eram uma parte bem grande do bolo todo. Para começar, a gente precisa entender rapidinho para que serve um VGBL. Pensa assim, ele é um produto financeiro desenhado principalmente para planejamento sucessório. Ou seja, a grande vantagem dele é facilitar a vida na hora de passar o patrimônio para frente, para os herdeiros, sem aquela dor de cabeça do inventário. E é aqui que o queixo cai. Olha só o tamanho da incompatibilidade. De um lado, um produto feito para sucessão, para deixar herança. Do outro, a realidade do Tony. Ele não tem herdeiros diretos e o objetivo dele não é deixar patrimônio, é gerar renda para ele mesmo, para agora. Quase 97 mil reais, a maior parte do dinheiro dele estava parada num produto que não tinha nada a ver com a principal necessidade da vida dele. Então, para resumir a ópera, a carteira era uma coleção de problemas. Tinha produto que não tinha nada a ver com os objetivos dele, como o VGBL. Faltava uma estratégia única, que amarrasse tudo. Parecia que os ativos estavam brigando entre si, em vez de remar juntos na mesma direção. No fim das contas, era uma salada. Um pouco de estratégia de acumulação, um pouco de geração de renda, um pouco de sucessão, tudo junto ao mesmo tempo e sem um porquê claro. E para colocar ordem nessa bagunça toda, o consultor trouxe um conceito que é fundamental. É uma ideia simples, mas que pode organizar qualquer estratégia de investimento. O segredo é entender em qual fase da vida financeira a pessoa está. E basicamente, existem 2 grandes fases. A primeira é a fase de acumulação. Aqui, o objetivo é um só: fazer o bolo crescer. A gente usa o dinheiro que entra todo mês, o salário, por exemplo, para construir um patrimônio, um estoque de capital. Depois, vem a segunda fase, a de geração de renda. E aqui o jogo vira completamente.
Agora, o objetivo é usar aquele patrimônio que foi construído para que ele gere um fluxo de caixa constante. É fazer o dinheiro trabalhar para a gente, pagando um salário todo mês. E aí está o X da questão. Onde é que estava o erro do Tony? A carteira dele estava tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E com isso, não dominava nenhuma. Era o clássico caso de ter um pé em cada canoa. E quem tem um pé em cada canoa, sabe, né? Não sai do lugar. Beleza, diagnóstico feito. Mas, e agora? Como é que se começa a arrumar essa casa? A solução, na verdade, se concentra em alguns passos bem práticos, bem imediatos, para traçar um caminho claro daqui para frente. Mas antes de qualquer faça isso ou não faça aquilo, o consultor fez questão de ressaltar o ponto mais forte do Tony: o hábito, a disciplina. Ele disse: o mais importante você já faz. Você consegue guardar dinheiro todo mês. E por isso, você está de parabéns. Isso é fundamental, porque a capacidade de poupar é o motor de qualquer plano financeiro. E essa parte, o Tony já tirava de letra. Então, com essa base sólida, a correção de rota foi bem direta. Primeiro, pare de colocar dinheiro nos produtos errados. Chega de aportes nos planos de previdência que não fazem sentido para ele. E por enquanto, dá uma segurada nos títulos do Tesouro também. Em paralelo, continue fortalecendo o que é essencial, que é a reserva de emergência no CDB. E por fim, concentre os novos investimentos. Em vez de atirar para todo lado, por enquanto, focar os aportes em ações num lugar só, para simplificar e ganhar foco. A história do Tony deixa uma lição bem clara, né? Não adianta só ter bons produtos de investimento. Um portfólio precisa ter um propósito, precisa desenhar um retrato nítido do futuro que a gente quer construir. E isso leva a uma reflexão final que cada um pode fazer. A carteira de investimentos que está sendo montada hoje, ela conta uma história com um final claro?